lamarckismo e o darwinismo. O lamarckismo, ele fala sobre a lei do uso e desuso. O que é que diz essa lei? Diz que quanto mais eu utilizo uma característica, mais essa característica desenvolve, e quanto menos eu utilizo, menos ela desenvolve. E ele também acrescentou a transmissão dos caracteres adquiridos. Ou seja, se eu uso demais tal característica e ela acaba desenvolvendo, ele diz que essa característica que eu adquiri, ela vai ser passada para as próximas gerações, certo? Com o tempo depois, a gente viu também sobre Darwin. Darwin, ele falava muito sobre a seleção natural. Então, o que é que acontecia? Ele dizia que a adaptação vinha ao acaso, certo? E aí, a característica ela vinha ao acaso, e aí o ambiente, ele vai selecionar a mais bem adaptada, ok? Então, lamarckismo e darwinismo. Porém, pessoal, naquela época, onde as pessoas já tinham sua opinião formada, quando você já tem uma opinião formada, é difícil, não é? Você mudar de opinião. Não é difícil? Alguém me convencer do contrário? Então, pessoal, eles já tinham as suas opiniões formadas. Então, foi difícil que Darwin conseguisse provar a teoria da seleção natural. Então, muitas pessoas passavam a não acreditar em Darwin. Além do mais, além disso, Darwin ele não conseguiu explicar completamente essa lei. Por exemplo, como surgiam as novas características. Darwin ele não conseguiu explicar esse ponto. Ele explicou, tudo bem, ele disse que o ambiente selecionava, ok, fazia muito sentido para a época. Porém, deixa eu fechar aqui, peraí. Então ele dizia que o ambiente selecionava os mais bem adaptados. Porém, ele não conseguiu responder como que essas características elas apareciam. Como assim elas aparecem ao acaso? Então isso ele não conseguiu responder, certo? O que veio responder isso, algum tempo depois, foi a teoria sintética da evolução. A teoria sintética da evolução, ou também chamada de neodarwinismo, foi o que explicou como as características apareciam, certo? Então, neodarwinismo, pessoal. Darwinismo, essa palavra darwinismo, ela vem das ideias de quem? De Darwin, não é? Pronto. Essa palavra darwinismo vem das ideias de Darwin. E essa palavra neo, vem de novo. Então vieram dos nossos conhecimentos após Darwin, tá certo? Neo, novo, são os nossos conhecimentos, vieram depois de Darwin, e darwinismo são as ideias de Darwin. Então, o neodarwinismo foi quem conseguiu explicar essa pergunta que Darwin não conseguiu. Darwin, ele apenas propôs a teoria da seleção natural, mas ele não conseguiu explicar. Por quê, pessoal? Porque essas características, para a gente entender como elas aparecem, a gente precisa entender de genética, tá bom? A gente precisa saber o que é um gene. E nessa época, eles não sabiam. Não tinham esses estudos. Então, após isso, foi que quando a gente entendeu a genética, como os genes funcionam, foi que a gente conseguiu responder essa pergunta e ver que realmente é a seleção natural que atua na evolução. Olha só, o que é genética? O que é gene? A gente estudou sobre os genes, mas vamos lá, né? Lá nas nossas células, em cada célula, a gente tem um material genético, tá bom? Que é o nosso DNA. Nosso DNA. Esse DNA, pessoal, ele está todo enroladinho dentro do núcleo da célula. Então, cada célula nossa, ela carrega um material genético, o cromossomo, que é o DNA todo enroladinho, tá bom? Se a gente desfiar esse cromossomo, se a gente esticar, a gente vai ver isso aqui, ó, tá? Isso aqui é o que seria nosso DNA, tá bom? Acho que nos livros de biologia a gente acaba vendo muito, né? Essa imagem aqui. E se a gente desenrolar ainda mais esse material genético, a gente vai perceber que a sua composição é essa daqui, ó, mais ou menos essa daqui, tá? Isso aqui, esse material genético, ele contém um código, viu, pessoal? Presta atenção, ó. Ele contém um código. Então, a adenina se liga com timina, guanina com citosina e por aí vai. Cada pessoa tem seu código. Esse código aqui é o que nós chamamos de gene. Então, quando nós falamos em gene, é o código que nosso DNA carrega. Então, dependendo desse código, sua característica vai ser diferente da minha, tá? Dependendo desse código, você vai ter cabelo preto, cabelo louro, cabelo cacheado, cabelo liso, a cor da pele mais morena ou mais clara, vai depender da ordem desse código aqui.
Então, o gene, que é o código, tá? Esse código ele vai ser repetido por esse material genético, tá, pessoal? Então, o gene, ele é responsável pelas características genéticas. E ele também comanda a célula. Então, se a célula ela tem que realizar tal função, quem comanda é o gene. Se a célula já chegou a hora dela morrer, quem comanda é o gene. Tudo isso quem comanda é o gene, tá? Ele é responsável pelas nossas características. Pessoal, só que, olha só, depois que a gente começou a estudar genética e entender isso, nós descobrimos que esse gene ele está corriqueiramente sofrendo mutações. Então, por exemplo, aqui eu tenho um código genético, correto? Esse código genético, ele pode sofrer uma alteração nesse local, tá? Em qualquer local. E aí esse código ele vai mudar. Esse código mudando, ele vai mudar completamente as nossas características, fazendo com que uma pessoa possa até desenvolver um câncer, doenças genéticas, tá? E também esse código genético, quando ele muda, essa característica ela pode ser passada de pai para filho. A gente tem que entender o seguinte: quando a gente está falando de gene, eles estão a toda hora, alguns deles estão sofrendo mutações, estão sofrendo esse tipo de mutação aqui, ó. Só que se essa mutação ela acontecer em células somáticas, o que são essas células somáticas? São células responsáveis, se parar me avisem, viu? São células responsáveis por exemplo, quando você se corta, essas células se repõem, tá? Ou a troca do tecido, tá? Então, quando essa mutação ela acontece em células somáticas, essa característica ela não vai ser passada de pai para filho, tá bom? Agora, se essa mutação acontecer nos gametas, que são as células reprodutivas, aí essa característica será passada de pai para filho. Então, por exemplo, existem lá moscas, a mosca geralmente ela tem asa. No gameta dessa mosca, o gene sofreu uma mutação, na qual a característica que vai ser desenvolvida no filho dela é uma mosca sem asas. Então, quando essa mosca for se reproduzir, a que nascerá será sem asa, tá? Então é só alteração, mutação nos gametas que transmitem essas características. Estão entendendo? Dá para compreender? Pronto. Então, a mutação, vou ficar bem grande aqui, ó. A mutação é que é responsável pelo aparecimento de novas características. E aí, quando surgem essas novas características, a gente tem aí a adaptação, tá? É uma adaptação. Se essa adaptação ela for boa para aquele ambiente, ele vai ser selecionado através da seleção natural e vai ter um sucesso reprodutivo. Os filhos aí desses seres vivos, eles vão ter um sucesso reprodutivo. Se essa adaptação for ruim para aquele ambiente, a gente vai ter uma seleção natural e vai acontecer o quê? A extinção dessa característica. Tá? Então, isso aqui era o que Darwin não conseguiu explicar, porque naquela época não tinha o estudo de genes. O estudo de genes veio muito tempo depois, com Gregor Mendel, que a gente também já estudou, certo? Então, não tinha como ele saber. E aí, o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, acaba respondendo isso. Tá bom? Pessoal, aí nas próximas aulas, a gente vai falar sobre a questão de especiação, que é a formação de novas espécies. Como é que ocorre? Como é que o ambiente ele seleciona? Será se ele seleciona uma e deixa extinta outra? Ou será se de uma pode surgir duas? Tá? Então na próxima aula a gente vai ver sobre essa especiação. Por hoje é isso aqui. Vocês podem terminar de copiar, quem não terminou. E quem já terminou, tá tranquilo, né?